Oi, pessoal, Duda da RPS Capital. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Paulo de Sora, CIO da RPS e responsável pelo fundo Total Return aqui da casa. Paulo, junho foi um mês muito desafiador para o mercado, mas apesar disso tudo, a gente conseguiu ter uma performance positiva de 2% no Total Return versus 1% do CDI e uma queda de 11,5% da Ibovespa. O que aconteceu? Quais foram os setores que a gente ganhou vencedores de performance? Quais foram os setores detratores da carteira? E se você pudesse citar os principais papéis responsáveis pela essa performance positiva. Oi, Duda. Mês difícil, complicado, de mudança, onde a flexibilidade foi o nome do jogo. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente estava muito otimista com commodities. Foi um mês muito ruim para as commodities, índices de commodities caíram 20%, 30% esse mês. E mesmo assim a gente teve uma performance positiva, no fundo. O que aconteceu foram que os nossos hedges funcionaram muito bem nesse mês. A gente construiu uma tese de commodities sabendo que o risco era eventualmente o mercado começar a precificar a recessão, que foi o que aconteceu ao longo de junho, e os nossos hedges para a recessão funcionaram. A gente estava short um índice de construção civil nos Estados Unidos, que é um dos setores mais cíclicos, que mais sofrem no primeiro momento de desaceleração econômica com subida de taxa de juros, e funcionou o hedge, foi o nosso maior ganho no mês, quase 1% nesse índice. A gente também tinha um índice short do setor de semicondutores, que é um setor bastante cíclico. Os nossos estudos mostravam um setor muito ligado a essa sensação de desaceleração econômica e eventual recessão. Ganhamos quase 0,8, 80 bases nesse short. Perdemos, aí, no agregado, 260 bases com commodities. Viemos reduzindo posição de commodities ao longo do mês, quando a gente percebeu que a onda estava vindo. A gente estava quase 50% comprado em commodities. Commodities caíram 30%. Era para a gente ter perdido muito dinheiro com commodities, mas a gente soube reduzir as posições, ajustar a nossa carteira para esse novo contexto que começou a ser desenhado ao longo de junho. Além disso, no Brasil, algumas posições que a gente tinha, long e short, funcionaram bem. A gente estava comprado em Eletrobras, foi uma das melhores ações do mês, com a história da privatização. A gente segue gostando da história de longo prazo. A gente estava short também no setor de airlines no Brasil, muito preocupado com o preço de petróleo, câmbio, né, renda disponível, e foi um dos setores que mais caiu ao longo do mês passado no Bovespa. A gente ganhou dinheiro com esses shorts. Então, no final, o que mais funcionou, obviamente, dado que o mercado caiu, foram as nossas posições vendidas em alguns temas que funcionaram bastante bem. Acho que mostra aqui um pouco da nossa flexibilidade de gestão. A RPS é um hedge fund, nós não somos pagos para estar certo, nós somos pagos para ganhar dinheiro. Foi um dos meses que a gente mais movimentou a carteira, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Pegando o gancho aí que você falou das movimentações da carteira, nesse contexto, quais foram os temas e setores que tiveram as maiores alterações no mês, né? Tanto nas movimentações dos temas quanto dos papéis, de modo geral. Duda, o que mais a gente fez foi reduzir commodities, né? A gente estava 40% comprado em commodities e reduzimos para zero. Nós estamos até um pouquinho short commodities na entrada desse mês de julho. E a mudança foi basicamente porque a gente viu um Fed muito rock no mês passado, as condições financeiras apertando muito no mundo, índice de hipotecas indo lá para cima, spread de crédito indo lá para cima, os nossos análises sobre indicadores precedentes mostrando uma desaceleração forte da economia americana e global para frente. E aí a gente resolveu taticamente tirar o time de campo de commodities. Vamos respirar, a gente gosta da tese de longo prazo, acho que tem coisas estruturais que vão vir nos próximos muitos anos positivo para commodities, principalmente no lado da oferta que não vem, no lado da demanda tem coisas estruturais, ESG, a política fiscal no mundo, mas não é hora de estar exposto a setor cíclico quando a discussão principal de todas as rodas de gestores no mundo é vai ter ou não vai ter recessão. Então essa foi a grande mudança. A gente saiu de um net que a gente começou o mês passado em 40%, rodou na média do mês 20%, e terminamos o mês com um net de 15%, sendo que agora, em primeira semana do mês, nós estamos praticamente sem net nenhum na carteira, basicamente vendendo tudo que a gente tinha de commodities. Seguimos shorts alguns setores cíclicos e compramos algumas coisas diferentes na carteira que a gente pode abordar para frente. Então, como atribuição de performance, o direcional que a gente rodou no mês por volta de 15%, 20%, acabou trazendo um prejuízo de 150 bases, dados que todos os mercados caíram.
mas o grande highlight do mês foi a nossa capacidade de geração de alfa, principalmente nas nossas teses vendidas, que funcionaram bastante bem. A gente tem usado bastante o mercado de derivativos para expressar as nossas visões nesse momento onde a volatilidade está muito alta, a incerteza está muito grande. Nós estamos vendo aí uma das maiores crises, né? Foi o pior primeiro semestre da história do S&P, uma das maiores crises de ativos de risco aí dos últimos muitos anos, e é uma hora para você ter humildade, entender que as coisas estão extremamente incertas e a gente tem que navegar com cautela nesse momento. Tá. Você comentou sobre a exposição direcional em commodities, mas eu queria que você entrasse um pouco mais no detalhe, né? Em termos de exposição bruta direcional, né? O resultado por estratégia, o que vale comentar para o mês de junho especificamente? De redução de posições, o principal foi commodities, né? Que a gente saiu de 40% para zero. A gente aumentou um pouco a exposição a ativos de duração mais longa, com alta qualidade, entendendo que esse ambiente de recessão que começa a ser precificado, um Fed que está muito hawk, que está muito preocupado com a inflação de curto prazo, que está com um orçamento de política monetária maior do que se imaginava antes, começa a trazer um risco de recessão maior e, consequentemente, o juro longo, que expressa mais essa visão sobre recessão, começou a ceder. Quando esse juro longo começa a ceder, você muda o tipo de carteira, você passa de uma carteira de duração mais curta para uma carteira de duração mais longa, mas, em ambiente recessivo, evitar coisas muito arriscadas. Empresas que não geram caixa, empresas que têm um balanço mais estressado, mesmo que sejam empresas de duração mais longa. Então, o que a gente fez ao longo do mês de junho e agora, principalmente nesse início de julho, é aumentar a nossa exposição a coisas de alta qualidade e de duração um pouco mais longa, aí as famosas FANGs, empresas que têm capacidade para repassar preço e que têm um fluxo de caixa mais no longo prazo, que começa a se beneficiar de um ambiente onde o juro começa a ceder, e a gente está olhando muito o 10 anos como referência para isso, que chegou a bater 3,50 ali no pico do estresse, e agora, essa semana, já está mais para perto de 2,80, 2,70, o que começa a criar uma janela mais positiva para ativos de duração mais longa. Essa é a grande mudança que a gente fez, macrofatorial, dentro da carteira. Essa mudança, né, de tese, pelo menos de curto prazo, que você comentou, a gente tem falado muito, né, sobre as nossas convicções, né, que de commodities, a abertura da curva de juros no mundo como um todo. E agora, de curto prazo, a gente está fazendo algumas mudanças táticas, exatamente porque a gente está vendo que algumas das teses que a gente apresentou, elas não estão se concretizando em curto prazo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário das apostas agora para julho, especificamente, como que a gente está olhando essa potencial recessão global, a aproximação das eleições no Brasil, se você puder citar papéis que são apostas da carteira, né, o que a gente está vendo, além dos setores, dos temas que você já comentou. Então, vamos lá, acho que assim, para elencar em termos de tamanho, né, então, hoje a gente está com uma posição relativamente grande, comprada em empresas de alta qualidade de long duration, como eu disse, via QQQ, via uma cesta das FANGs, com um viés de começar a apostar nesse juro longo, começando a ceder de uma forma um pouco mais estrutural. Seguimos preocupados com a atividade no curto prazo, desaceleração, e, portanto, seguimos short alguns setores cíclicos que vão mal num ambiente de desaceleração econômica, de um juro de curto prazo mais alto, de uma taxa de hipoteca mais estressada, spread de crédito mais estressado, em coisas mais cíclicas e mais arriscadas. Então, a gente segue short o setor de home builders nos Estados Unidos, segue short o setor de semicondutores, principalmente os produtores de semicondutores mais cíclicos. Abrimos até um pequeno short em algumas commodities via o XLB, que é um índice que tem menos petróleo, menos agricultura e um pouco mais de commodities industriais, que são as que sofrem mais nesse ambiente de desaceleração econômica mais agudo. Esse é um grupo de teses, né? Long duration, short, coisas mais cíclicas. Além disso, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo na Europa. Realmente, a Europa está numa situação dramática, tem uma guerra acontecendo lá, um problema de energia acontecendo. Acho que não é baixa a probabilidade que, chegando o inverno,
o custo de energia ainda fique mais alto na Europa, com eventuais movimentos que a Rússia pode fazer para estrangular ainda mais a Europa. Então, a situação europeia é uma situação muito desafiadora. A gente já tinha um pouco short Europa ao longo do mês de junho, a gente incrementou um pouco mais agora. Então, acho que dentro dos grandes blocos globais, sem dúvida, a Europa é o bloco mais frágil nesse momento que a gente está vivendo. Além do que, os índices europeus têm um viés mais de valor, que normalmente vão mal quando a gente está falando em taxa de juros de longo prazo começando a cair, e aí essa migração de value para growth, né? E quando não tem growth, quando não tem PIB, você procura o crescimento idiosincrático dos setores e das empresas e busca empresas que conseguem crescer mesmo em ambiente de PIB mais fraco. Isso não combina com a Europa. A Europa é muito mais exposta ao crescimento global pela sua via de exportações do que, por exemplo, os Estados Unidos. A gente está com essa posição short em Europa também contra a China. Nós estamos positivos com a China. A China está saindo da recessão com estímulos que estão acontecendo lá. Obviamente que tem muita volatilidade com a história da Covid por lá, mas a gente está vendo vários estímulos acontecendo. A gente acha que na margem o PIB chinês acelera, enquanto na margem o PIB do mundo desacelera. E a gente está comprado um pouco em índices, no índice de A-shares lá das empresas domésticas chinesas, e também um pouco via a estrutura de opções em QWeb, lá que são as empresas de tecnologia. Então, é um pouco de China contra a Europa, um pouco de coisas de duração mais longa contra coisas mais cíclicas, e no Brasil uma carteira sem direcional, com um viés bem de long short mesmo, com viés ainda mais defensivo. Então a gente segue gostando do setor de energia elétrica através de Eletrobras e Sabesp, tem uma posição no setor de supermercado de baixa renda, Açaí. Fizemos uma aposta um pouco mais cíclica de curto prazo no setor de home builders de baixa renda, porque a gente acha que pode sair uma notícia de uma melhora do programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e isso pode trazer um momento de curto prazo, aqui uma coisa mais tática para o setor de home builders de baixa renda, isso tudo contra o índice. Então são apostas mais long short, ainda não estamos comprando risco Brasil na veia, achamos que o ambiente de inflação no Brasil segue desafiado, o juro segue estressado, e inclusive estamos preocupados com saída de dinheiro de estrangeiro do Brasil, nessa visão de que o ambiente de commodities está um pouco mais desafiador, o dólar fica mais forte, risco de recessão global aumenta, e aí você tem uma aversão a risco, uma corrida para ativos de menor risco no mundo, e o Brasil, com certeza, não está no grupo dos ativos de menor risco. Então, um pouco esse é o movimento que a gente fez, estamos com uma carteira bem mais defensiva, sem direcional, e com basicamente essas 4 teses que eu falei na carteira. É um pouco essa a visão para esse início de julho. Lembrar que o mercado está muito volátil, o que a gente fala hoje pode já não valer amanhã. Nós estamos num momento de altíssima dúvida sobre o cenário macro, altíssima mudança de quadrante de economia, da onde a gente está no ciclo econômico, e, portanto, humildade, foco na qualidade, foco na liquidez, uma carteira que a gente possa mudar de direção rapidamente, como foi o caso de commodities que a gente fez ao longo do mês passado. É um pouco a receita do que a gente está pensando aqui para os próximos meses, até que fique mais claro o cenário global e, no caso do Brasil, até a questão do cenário eleitoral, que é uma fonte de volatilidade a mais que a gente vai viver nos próximos meses. Tá ótimo, Paulo. Obrigada, nossa equipe segue à disposição para qualquer dúvida, para qualquer mudança que tenha aí durante o mês, e mês que vem a gente está aqui de volta para falar o que aconteceu em julho, tá bom? Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.